Olá pessoal, presta atenção aqui em nome de Jesus, vamos fazer uma leitura da palavra e ver o que Deus tem falado para nós. Eu aprendo, vocês aprendem, Deus nos ensina e pode deixar aqui nos comentários o que vocês acharam e assim vamos aprendendo junto e compartilhe essa mensagem para todos em nome de Jesus. Vamos primeiro em Hebreus 25, do 24 ao 34. O nascimento de Esaú e Jacó, e cumprindo-se os dias para dar à luz ex-gêmeos no ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo com um vestido de pelo, e por isso chamando de nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o nome de Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando gerou. E acrescentaram os meninos, e cresceram os meninos Esaú e foi homem perito em casa, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amando Isaque a Esaú, porque caçava e era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado e veio Esaú ao campo que estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, e vendeu a primogenitura de Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu, assim desprezou a sua primogenitura. Você vê como que Jacó entendia o que era primogenitura. Isaque não, Isaque trabalhava, caçava, o pai o amava. Não sei se ele foi ensinado aqui, se vocês sabem pode deixar no comentário, se tiver versos bíblicos aí, põe aqui para eu ler também e aprender. Se ele foi ensinado sobre a primogenitura. Porque ele ia herdar tudo, ele ia ser o homem da casa. Olha o que diz aqui. Era mais importante, o direito da primogenitura era mais importante que toda herança do pai. Significava assumir a autoridade, pois o filho era sucessor dele, da família. Jacó tinha consciência do valor dessa bênção, que era sinal de aliança com Deus, com seus pais, e por isso perseguiu para obtê-la. Esaú fez o oposto, não deu importância a esse direito, e o desprezou, e trocou o que era eterno aos prazeres momentâneos. Isso rejeita a salvação, e não conseguiu recuperar, pois não se arrependeu. E o que acontece? Esaú trabalhava. Se o pai explicava para ele que ele ia herdar a primogenitura, tudo que o pai tinha, a herança diante de Deus, os planos que Deus tinha para Esaú, ele trocou. E se o pai dele explicou para ele que ele ia herdar tudo isso, se Isaque explicou, ele não quis. Porque muitas das vezes a gente só sabe que somos herdeiro, mas não sabemos o tamanho da herança que temos. Trazendo isso para o mundo espiritual, a gente somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Mas a gente sabemos o tamanho do céu? Quando você morrer agora, se você morre, Jesus volta, você vai para o céu. Você sabe o tamanho do céu? Você sabe o tamanho, como que é o céu? Como será o céu? Então muitas das vezes nós hoje
trocamos essa coisa de herdar a primogenitura de Deus com a nossa vida por um prato de lentilha do mundo, para que a gente acabe perdendo a verdadeira herança. Porque muitas das vezes nós estamos aqui na terra falando de Jesus Cristo e falando de Deus para as pessoas, e nós somos herdeiros de Deus, só que nós não sabemos o tamanho que é a herança que Deus tem dado pra gente, que é os céus. Imagina a herança lá nos céus. A Bíblia fala que tem ruas de ouro, de prata, brilhantes e aquele monte de coisas maravilhosas. Mas isso é o que a Bíblia fala. Imagina você chegar no céu e contemplar tudo aquilo ali. Imaginou? Imagina o patrimônio de um cara bilionário, o cara mais rico do mundo. Tem tudo, o cara tem tudo que ele quer. Nada que ele não queira ele possa não ter, ele tem. Agora você imagina você chegar nos céus, salvo, porque você buscou e serviu a Deus, você sendo salvo, e Deus te mostrando tudo que você herdou, o céu. E hoje tem muita gente trocando a sua herança por um prato de lentilha. Tem gente que sabe mais ou menos como que é o céu. A gente não tem nem menção de como que é o céu. A gente tem uma menção diante da palavra. Mas imagine quando a gente chegar lá diante do Espírito Santo, diante de Deus. Então, tem muita gente trocando, trocando a herdeira, os céus por um prato de lentilha, que é o mundo, trocando as coisas mundanas. E foi assim que Esaú fez. E Esaú viu que ele tinha perdido. Quando ele se tocou de tudo que ele tinha perdido, ele começou a odiar o pai e a Jacó, tanto que ele queria matar Jacó. E o que acontece? Hoje, quando você perde algo que Deus te deu, quem você culpa primeiro? Ao invés de você se tornar o verdadeiro culpado. Aqui o culpado foi Esaú. Ao invés de ele falar assim para Jacó, não, isso é meu, pertence a mim, não vou trocar, você vai ficar como segundo e pronto. Mas não, ele quis trocar. Só que quando você perde aquilo que Deus te deu, quem você culpa? Você se culpa? É difícil a gente se culpar, né? O maior erro do ser humano é ele achar que ele não é culpado, que o culpado foi Deus. Ou ele fala assim, isso não era pra mim, isso não era de Deus, e é mentira. Esse negócio que não era pra mim, não era de Deus, meu amigo, tem muita gente perdendo a herança de Deus, tem muita gente perdendo bênçãos de Deus, porque estão nessas palavrinhas aí. Tem gente perdendo homens e mulheres de Deus que é pra sua vida, tem gente perdendo trabalhos que é de Deus pra sua vida. Tem gente perdendo ministérios que é de Deus para sua vida, que é para você crescer, que é para você ser um pastor, um presbítero, um obreiro, enfim. Porque você fala que não é de Deus, porque você tá trocando por um prato de lentilhas. Ah, esse cara não é de Deus. Ah, ele mora muito longe. Ah, não dá. Ah, ele é muito grudento. Ah, ele fica querendo me ver muito, seja homem ou seja mulher. E quando vai ver esse cara, é a única pessoa, esse homem, essa mulher, é a única pessoa que está preocupada com você, que ele é o herdeiro, ela é a herdeira de Deus para sua vida, para você casar, construir sua vida e construir sua família e crescer em todas as áreas da sua vida. Ah, esse trabalho é muito longe. Nesse trabalho você vai ser um empresário lá, você pode até virar dono. Através daquele conhecimento, daquele trabalho, você pode abrir sua empresa. Ah, mas é muito longe. Eu quero esse aqui que é perto. No fim você acabou perdendo algo que Deus tinha te dado lá para ficar no prato de lentilha aqui. E não adianta chorar o leite derramado, sabe por quê? Você pode chorar agora, espernear agora. Chorar e espernear, falando para Deus, Deus, traz aquele homem de volta,
Dá aquela mulher de volta. Dá aquele emprego lá, Senhor, de volta. Dá aquele ministério lá, Senhor, aquele cargo lá de volta. Deus não vai te dar. Porque o seu choro não é de arrependimento. O seu choro é de dor. Porque você perdeu. E não é um choro de arrependimento. E a partir do momento que você trocou e vendeu a promessa de Deus, Deus não vai revogar essa sentença. Porque você vendeu e trocou o que Deus te deu pelas coisas do mundo, pelo prato de lentilha, pelas coisas mais próximas, que não era de Deus para com a sua vida. Então, presta atenção. Muitas das vezes você está trocando a herança de Deus, os céus, a bênção de Deus no namoro, no casamento, na vida financeira, sentimental, espiritual, familiar. Pelo quê? Pelo prato de lentilha, pelo mundo, pelo mais próximo, por aquilo que você acha que é bom. E não é pelo que você acha, é pelo que Deus acha. Então muitas das vezes você está vendo uma situação que para você é o quê? Não vale a pena. Para que eu vou ficar? Ah, é muito longe esse trabalho. Ah, essa pessoa mora muito longe. Ah, esse ministério é longe. Ah, eu vou ficar no domingo na igreja o dia inteiro. Ah, no sábado eu vou ter que ir lá na igreja para fazer isso para a igreja, para ir evangelizar. É isso mesmo. Você tem que fazer. Se você quer herdar o algo de Deus, ser um pastor, ter um casamento abençoado, ter um trabalho abençoado, você vai ter que entender que vai ter que ter sacrifício. E lá na frente, você não pode estar vendo o tamanho das bênçãos, mas Deus já está vendo. Mas sabe por que você troca? Porque você não viu. Só que Jacó viu. Ele tinha os olhos abertos, porque Deus tinha. Só que você tá com os olhos fechados, com escamas nos olhos. Você está igual a Esaú. Para que serve? Para que ir longe? Para que namorar um cara de longe? Para que ir nesse ministério longe? Para que ir no culto de manhã e à noite? Para que ir naquele trabalho longe? Só que um homem e uma mulher de verdade que tem os olhos espirituais abertos, ela vê a herdeira. Eles viram herdeiro. Ele vê o que Deus tem para eles lá na frente. E eles herdam. Porque eles insistem e persistem. Eles não trocou a bênção deles por prato de lentilhas. Então, não adianta você ficar agora chorando leite derramado, porque o culpado de tudo isso é você mesmo. É você mesmo. Ó, vou te falar mais uma aqui, o que fala a palavra de Deus, ó. Ó, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por refeição vendeu seu direito de primogenitura. Ele vendeu o seu direito de herdeiro por primogenitura, por refeição, perdão. Ele vendeu o maior direito dele por um prato, por uma refeição. E você está vendendo a bênção sua, um esposo, uma esposa, um trabalho, um ministério. Sabe por quê? Pelo mais fácil. Sabe pelo quê? Pelo mais perto. Pelo menos complicado. Pelo que menos dá trabalho. Ou até por pessoas no mundo. Porque muitas das vezes você está na igreja, você que é um homem ou mulher de Deus, e está pegando gente do mundo. E Deus já te deu um trabalho, e você está falando assim, eu vou sair daqui, porque aqui não é o meu lugar. E você quer trocar por aquele serviço que é mais perto? Sabe para quê? Para ficar mais perto da sua casa, e você vai se ferrar lá. Tá trocando. Você tá vendendo as bênçãos de Deus por as coisas do mundo, pelo mais perto, por aquela pessoa, aquela pessoa muito grudenta, não dá, eu gosto de uma pessoa desapegada. Tá trocando pelo desapegado, tá trocando por uma pessoa do mundo, tá trocando por uma fornicação. E tem mais, ó.
Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que com lágrimas buscou. O que quer dizer? Quando você viu que você perdeu tudo diante de Deus, foi lá chorando Deus, falando em arrependimento, e é mentira. Vou te falar mais uma coisa, embora ele tivesse chorado muito, em suas lágrimas não mostrava arrependimento. Muitas das vezes você chora e não é de arrependimento. Sabe do que é? De dor, porque você perdeu. Só. E muitos, suas lágrimas não mostram arrependimento, pois bastou seu pai recusar-lhe a bênção para que ele enchesse de ódio o desejo de vingança contra Jacó. As lágrimas não são sinais de sinceridade e contrição. Pelo contrário, muitas das vezes expressam mais dor do prejuízo e da perda que apesar do desejo de mudança. Então muitas das vezes o seu choro é só isso. Não é de mudança, é dor de perca. E você tá achando aí que você tá se arrependido. Não, é porque você perdeu. Você perdeu aquele cara bacana, aquela mulher bacana. Você perdeu aquele trabalho que Deus te deu, a mulher, o esposo, aquela pessoa que você estava conhecendo. Sabe por quê? Porque você preferiu os mundão, preferiu achar que o seu coração era o certo e no fim não era. Você não olhou lá na frente igual Jacó olhou. Jacó olhou a autoridade de Deus, as bênçãos que Deus tinha deixado para com os pais, para com ele e para a descendência daqui em diante. Esaú não. Esaú trocou por um prato de comida. Então muitas das vezes, sabe o que quer dizer o prato de comida aqui? O prato de comida é o que o mundo oferece para você. E sabe quem é esse prato de comida que o mundo oferece? O diabo sabe onde você tem fome. O diabo sabe aonde é a sua fome. Ele não falou assim para Jesus: transforme os pães em pedras, ou aliás, transforme as pedras em pães, porque ele sabia que Jesus tinha fome. Perdão, errei. Transforme pedras em pães. É aí que tá, amiguinho, minha amiga. O diabo sabe aonde tem fome, aonde você tem fome. Então ele vai fazer você trocar sua herança diante de Deus, por um prato de lentilha, aonde vai suster, aonde você vai se alimentar. Só que você vai perder a herança e depois não adianta chorar com raiva de Deus, porque quem trocou foi você. E não adianta chorar para Deus depois assim, me dá aquele caso, aquele homem de volta, aquela mulher de volta, aquele trabalho, aquele ministério, aquele cargo. Não adianta. Você acabou de trocar. E quando você troca, amigão, minha amiga, já era. Aí você vai ter que chorar verdadeiramente, a quebrantar seu coração de arrependimento, para que Deus seja comovido e que ele te dê algo, mas não aquilo que era para você. Ele pode te dar outra coisa, mas não aquilo. Porque aquilo que ele prometeu em te dar, você já perdeu pelo prato de lentilha. Deixe seus comentários aqui, deixe versos bíblicos para nós buscar, aprender cada vez mais com a presença de Deus, seja eu, seja vocês. Deus abençoe e compartilhe essa mensagem a todos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.